Negra. 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 Negras somos. Esse é o podcast Negras Somos, financiado pelo edital Quilombagens da Lei Murilo Mendes. Eu sou Ana Lopes e converso com mulheres negras, compreendendo como do seu lugar de visibilidade e de representatividade, elas enfrentam o racismo e empoderam outras pessoas a enfrentá-lo. A nossa convidada de hoje é uma mulher preta, historiadora, livreira e dona da livraria Cadore, né, que é reconhecida em Juiz de Fora pelos seus títulos, pelas questões e pelas discussões que trazem, né? Hoje a nossa convidada é a Ângela Lopes. É um prazer ter você aqui no Negras Somos. O prazer é todo meu, Ana. A gente construir essa história juntas. Eu fico bastante feliz de ter sido lembrada. Para a gente poder discutir algumas questões, conversar sobre as nossas questões. E a gente está, né, Ângela, você está, né, nesse movimento da literatura há muito tempo, né? Só com a sua própria livraria, mais de 12 anos, né? Sim. Né, mais de 12 anos. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco como que foi essa sua trajetória, né? Eu estou vendo aqui que você era historiadora, né? Que você formou em história, mas trabalha com essa questão, né, da literatura, tem o seu empreendimento. Como que foi essa sua trajetória e como que você chega nesse lugar? A educação sempre costurou a minha vida. Na infância, o que me levou à livraria hoje? A sede pela leitura, o conhecimento. Eu, menina preta, moradora de periferia na minha cidade, eu sou natural de Ubá, e a minha infância, eu morava numa localidade, numa favela, uma comunidade muito violenta na minha cidade, e minha mãe nos criou, a mim e aos meus irmãos, com muita severidade, com muita restrição. Então, nós não tínhamos essa coisa de confraternizar, de estar... Né? Depois de meus 10 anos em diante, é que ficou mais acirrado essa criação. Antes eu tive a infância de roça, que eu brincava na rua, mas depois disso não. Então, o que é nos meus... Eu sempre tive, eu sempre brinco, que a minha inteligência sempre foi mediana. Eu sempre me esforcei. Eu não sou aquela pessoa que estava em Sackstein, em algum ambiente, só ali olhando, e aí o conhecimento chega e acomoda. Eu preciso estudar, eu preciso ter... Isso, eu sou muito tranquila com essa posição. Então, eu sempre tive prazer em estudar. E a minha escola não era um espaço, como ainda tenho esse olhar de pensar que a escola é esse lugar que abraça, esse lugar que recebe bem uma criança preta e pobre. Não é. Mesmo as escolas públicas foram momentos doídos na minha infância. E a biblioteca da escola era o local que me causava maior encantamento. Mas, ao mesmo tempo, eu venho de um tempo em que quem mandava na escola era quem tinha a chave. Não era a diretora da escola. A diretora da escola, como até hoje, né? Quem não está ali, às vezes você pensa assim, olha, se não tem a servente ali, né, a pessoa que trabalha com serviços gerais, que tem a chave da biblioteca, a chave de um laboratório de informática, nada se faz na escola. Então, organiza tudo, sabe onde está tudo. Organiza tudo. E na minha infância é isso, eu tinha essa referência dessa senhora, que mais engraçado, eu estava pensando para a nossa conversa, que eu não lembro o nome dela, eu tenho a figura dela, mas eu não tenho o nome dessa pessoa. Não lembro. E aí, a biblioteca ficava fechada. Em alguns momentos, essa biblioteca era aberta, principalmente em períodos que nós recebíamos os livros que eram emprestados, né, os livros didáticos que nós recebíamos, e aí era o momento em que a gente fazia fila e podia entrar naquele ambiente. E a escola que eu estudava, tinha essa sala que a gente chama de aquário, né, que ela tem aquelas vezes, quando não tem os 4 lados, 3 deles, todos por vidro, né? E aí eu ficava olhando ali, porque eu não era... É muito difícil para as pessoas entenderem assim, do que é a realidade de uma criança preta numa escola pública. Então, você pensa que você vai ter uma aceitação imediata, que há momentos felizes e aconchegantes. Não é, muitas vezes não é. Algumas crianças sofrem um processo difícil de entrosamento. E eu, por cargas d'água, não era aquela menina que tinha
um entrosamento fácil. E eu ficava olhando para a janela daquela sala, eu ficava imaginando o que tinha naqueles livros, que mundo aqueles livros possuíam. Claro que não era essa percepção que eu tenho hoje, que o livro nos transporta para mundos diversos, não era isso, mas eu olhava para aqueles livros e ficava imaginando o que tinha ali. E o que é pior ainda, além dessa senhora ter a posse das chaves e esse espaço ficar fechado, era um espaço, os livros ainda eram encapados de papel pardo. Ah, tu não via a capa? Não via capa. Então, mas isso, pelo contrário, me instigava mais, me trazia mais fascínio. Eu ficava louca para saber o que eram, que histórias eram aquelas, que livros eram aqueles. E assim, aí eu tive uma professora, que era professora de ciência, ela chamava Aparecida, a gente chamava de Dona Aparecida. Ela era grande mesmo, uma pessoa grande, assim, de ossos largos, de estatura grande, alta. E ela, em determinado momento, percebeu que eu gostava de ler. Quando tinha que ler algum texto, eu me oferecia. E aí, em determinado momento, ela me chegou e perguntou. Eu lembro disso, assim, essas grandes autoras que a gente lê hoje, que são best-sellers, a gente lia na infância, nos romances de banca. Eu não fui leitora de Bruna, de Sabrina, Bianca, Júlia, não é. Não porque eu tenho alguma coisa de achar que é uma literatura menor. Não, não é esse o pensamento. Eu não tinha dinheiro mesmo para poder adquirir essas revistas. Mas a Dona Aparecida, ela comprava, a gente chama grandes romances, que era uma coleção que saía pela Best Seller, que é uma editora aí, que é um braço da Editora Record. E aí eram as grandes autoras que lançavam essa coleção. Então, os livros eram maiores, eles tinham uma outra encadernação, uma brochura mais apresentável e, consequentemente, mais caros. E ela, um belo dia, ela chegou para mim, isso eu já estava no sétima série anterior, né, que seria hoje aí, o sétimo ano. E ela me perguntou assim, eu sei que você gosta de ler e tudo, você lê muito? Ela falou assim, não leio, na minha casa não tem livros. Aí eu contei a história que eu esperava para poder fazer os empréstimos ali na biblioteca da escola e tudo. E aí ela virou e falou assim, olha, você vai levar esse livro para casa e vai perguntar para sua mãe se você pode ler. Aí eu fiquei encantada, né? E as capas eram capas lindas, eram uns romances de época, né? Então não tinha nada na capa que pudesse trazer qualquer dúvida. Então eu levei para casa, expliquei para minha mãe o que era. Minha mãe achou aquilo maravilhoso, né? Porque a minha mãe era uma pessoa que não tinha uma escolaridade. Mas ela tinha um conhecimento de mundo, é o antigo, você, Ana, com certeza já ouviu a expressão de falarem o seguinte, eu tenho só o 4º ano, eu estudei até o 4º ano. Minha mãe também. E esse 4º ano, gente, dava conta da física do mundo, não é? Mas era assim. E aí eu mostrei, então, para minha mãe e falei com ela, mãe, aí aconteceu isso, contei toda a história para ela e ela achou que maravilhoso. Então, assim, você é professora, Dona Aparecida, professora de ciências, me apresentou aqui, não teria nenhum problema. E aí, então, eu comecei a ler, a Dona Aparecida trazia os livros, tudo que ela lia, ela ia me apresentando e eu ia lendo, eu fui lendo. Então, foi exatamente isso, eu estar hoje à frente da Livraria Cadore, foi a educação que foi conduzindo a minha vida e o desejo de ler e conhecimento, e quando eu tive acesso, eu não parei mais. Então, assim, a trajetória foi indo assim. E aí eu fui percebendo que a realidade que eu tinha na minha cidade não me iria possibilitar caminhar nada mais além da 3ª série do ensino médio. E eu queria mais. E eu sabia que a forma que eu tinha, eu teria que sair da minha cidade. A minha cidade, hoje a gente tem faculdades dentro de Jubá. Hoje, né, na minha época, o mais perto era aqui, Juiz de Fora, ou Viçosa. E aí eu falei, gente, e quando surgiu a oportunidade, eu vim com a cara e a coragem para Juiz de Fora, tentar sair do ensino médio e logo fui tentar vestibular, não tive uma boa atuação, e aí comecei a trabalhar e sempre visando a possibilidade de estar na Federal, porque não existia outra possibilidade. Eu tinha que estudar e tinha que ser na Federal, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade, né, particular. E assim foi a minha trajetória, sempre estudando, sempre trabalhando, nunca houve uma relação em que eu não... Isso é muito comum das mulheres pretas e homens pretos também, mas as mulheres muito mais, que nós temos que estar 2 passos à frente sempre, né? Então, eu sempre... O meu objetivo era estar na faculdade. E quando pensei a faculdade, inicialmente eu pensei em psicologia.
Mas o que me fez mudar a minha trajetória e tornar-se uma historiadora foi um professor, que era o antigo professor de História do curso Meta, que hoje ainda não existe mais, e ele entrava em sala de aula assim, com nada além de um chaveiro. Ele colocava aquele chaveiro em cima da mesa e ele discorria sobre a história como se ele tivesse vivenciado os bastidores dos grandes episódios da história. E eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Eu já tinha prestado o primeiro vestibular para psicologia. E eu falei, não, é isso, mudei. E assim foi, ingressei na faculdade. E mesmo na faculdade, eu já trabalhava com essa ação de livrarias. Eu trabalhava em outras livrarias, que hoje, inclusive, nem existe mais, né? Ela encerrou as atividades. E eu tinha esse contato com a escola e com a educação. Então, eu sempre fui permeada, toda a minha história sempre permeada pela educação, e a educação foi me conduzindo, me trazendo excelentes resultados com luta. Não é pensar assim, tudo flauta, tudo maravilhoso, a educação possível. Não é isso. Mas é que a educação foi entremeando, costurando sempre a minha história de vida. E aí estou, hoje, proprietária da Cadore. E tu traz já duas referências que você tinha, né? Essa primeira professora, né, que vai te fazer essa apresentação, né? E esse outro professor que vai te conduzir a um curso, né? Mas, para além desses dois, quem mais você traz, assim, de referência, né? Quem te deu a mão, quem abriu a porta para você, né? Em termos pessoais, em termos de referências bibliográficas, né? Quem são essas pessoas ou esses autores que ali te disseram, vai, né? Ana, essa percepção desses autores que fazem referência, que dão um norte à vida, eu só vim ter na fase adulta. Agora, quando por mim, uns 20 anos atrás, penso que isso. Bastante. Que eu comecei a literatura no meu fascínio, eu comecei a olhar e perceber que estava errado aquele olhar branco e único na literatura. Eu falei, gente, tem que ter mais. Tem que existir uma possibilidade. Aonde nós estamos retratados? Aonde as pessoas pretas estão? Então, quando lá atrás, até eu conseguir estar aqui, estar no meio acadêmico, estudando e percebendo, eu fui a única no meu curso, na minha sala, quando você inicia um semestre na universidade, você tem média de 40 alunos, né, por turma. 50 até. 40, 50, né? Na minha época, eu tinha 40 e poucos, 42 alunos. Eu era a única mulher preta da sala. Um professor preto, nenhuma possibilidade. Hoje eu falo que nós temos a universidade com outra cara, né, como uma das suas entrevistadas aí, que é a professora Zélia, você sabe que é uma referência, mas na minha época a gente não tinha isso. Por exemplo, hoje nós temos dentro da Universidade Federal, nós temos a Fernanda Tomás, que é responsável pela cadeira de História da África, e que é uma pessoa fantástica, que faz um trabalho maravilhoso. Mas eu saí da faculdade sem saber da história da África. Então, eu fiz um curso de História, que é onde a África era invisibilizada. O continente, né? Quando você pensa a África, eu penso o continente africano. O negro sempre apareceu na história, mesmo quando você estuda, como um mero objeto que foi escravizado. Nós não era nos dado lá a percepção de que ele era um indivíduo importantíssimo no continente, que ali constituía reinos e impérios, nada disso. Responsável por construções de várias sociedades. Né? E eu tenho uma amiga que ela fala que quando você você desacredita, né, o negro, você diz a ele o seguinte, olha, as grandes construções no Egito não foi obra dos africanos. É o alienígena que veio e montou lá as pirâmides e assim por diante, né? Não é isso, nós somos capazes de serem construtores, assim, eles não conseguem, esse imaginário branco não concebe o negro com a sua importância. Então, quando na infância, eu não tive autores que fossem referência. Novamente, um professor, uma professora.
Era a professora Rita, foi a primeira e única professora preta, a segunda, eu tive duas. A primeira professora preta que eu tive na minha vida escolar. Ela era uma professora de educação física, que era chamava Maria Augusta, e a Rita, que era de matemática, lá no ensino médio. Então, elas olhavam para mim, hoje eu consigo perceber isso, na época não. Na época, o meu olhar ainda era de pensar a carga que nós, crianças pretas, carregamos, que é saber que nós temos que fazer tudo 2 vezes melhor. Eu fui educada sobre esse prisma. A minha mãe, hoje a gente já conversa que o nosso olhar hoje não é mais preparar as nossas crianças pretas para levar a pancada, né, para proteger. Hoje a gente já consegue instrumentalizá-las para poder revidar e se posicionar e lutar pelo seu lugar. Mas eu venho de um momento em que eu precisava sempre me defender, porque o racismo sempre permeou. E as pancadas sempre vinham. Né? Então, a Maria Augusta, eu lembro que ela me dava algumas ações e me diziam algumas coisas, algumas frases, algumas falas, que ela estava me dizendo o seguinte: você pode. É seu direito, corra atrás, agarra, sabe? Então, ela foi quem foi a minha referência. No ensino médio, Rita, que ela era muito brava, e uma professora de matemática. Então, quando eu tirava na matemática, para mim, as exatas, para mim, é um negócio assim, que é coisa do outro mundo. Então, para mim, quem gosta, assim, eu já acho que... Aí é de alienígena mesmo. Aí é de alienígena o negócio. E aí, Rita, então, quando eu tirava uma boa nota, ela era daquela professora tradicional que a gente tinha que passar a correção da prova no quadro, todos tinham que copiar. Ah, você acertou a questão, não interessa, copia. Ela tinha que copiar a prova inteira. Então, ela tinha um orgulho de me mandar para o quadro para eu poder fazer. E aí eles começavam, mas Ângela, como você fez? Ela tinha isso. Então, assim, essas são as referências. Agora, quando adulta, já estudiosa da causa, após a minha pós no NEAB, é que aí as referências vão surgindo. Mas quando eu comecei, há 20 anos atrás, nessas minhas inquietações, eu tinha alguns títulos na literatura que me causavam uma revolta. Então, quando, por exemplo, você olha um título que as pessoas assim, são apaixonadas, eu entendo a paixão, porque passa por uma questão emotiva, emocional, das pessoas que foram alfabetizadas, mas é a bonequinha preta. Eu, enquanto livreira, nos eventos que participo, levo a bonequinha preta por conta dessa situação, porque eu sou uma livreira. Quando vendo, eu tenho que vender aquilo que é pedido. Então, muitas vezes, já tem um evento, uma oficina, vou trabalhar com a bonequinha preta. Eu tenho que estar ali, eu tenho que vender. E as pessoas ficam naquele desespero, assim, e olham e choram quando leem a bonequinha preta. É o livro da minha infância. Eu fui alfabetizada nesse livro e tudo. Mas quando você olha, a bonequinha preta nem nome tem. Ela mantém o lugar de objeto, né? Ela mantém, uma bonequinha. Ela até fala, ela até faz as suas aventuras, ela sai, ela pula, a menina vai atrás e ela busca da aventura, da bonequinha preta dela, porque ela não podia, é uma menininha branquinha, linda, que não pode abrir mão da sua bonequinha preta. Eu entendo, isso aí, você na sua área sabe disso, o emocional, a carga emocional que aí tem. Não tô aqui para poder mexer com esse arquétipo, mas é entender que era essa literatura que nos era apresentada. E até a falta de referência de outras literaturas, o que agora você tem até uma eclosão, né? E aí começou. Então, quando você começa a puxar a linha desse novelo, aí ele vem descendo, né? Porque uma coisa não é estático, né? Quando você começa a mexer, tudo vem. Uma carga de coisas, você não consegue mexer com uma história sozinha e ela não interferir em nenhuma outra história. Vem tudo junto. Então, eu comecei a buscar a literatura. E aí eu fui buscando. E aí eu vi que tinha autores que traziam coisas boas, sabe? E aí, quando há muito tempo eu cruzei o meu caminho com a Andréia Borges, que é uma amiga, e a Andréia também começou uma caminhada diferente da minha. Porque a Andréia é uma mulher branca, né? A Andréia Borges, você conhece, né? As pessoas no Juiz de Fora, na cidade, conhecem. Ela começou a pensar o mestrado a partir da realidade dessas inquietações de perceber que ela era uma mulher branca, trabalhando em escolas periféricas de Juiz de Fora, e que a realidade dessas crianças negras eram realidades muito sofridas.
Eram, né, vidas muito sofridas. E ela, então, se debruça para poder olhar para essas crianças e para essa realidade. E sentir uma necessidade que as crianças precisavam dessa representatividade. E a gente cruza caminhos. E eu já nessa minha busca, porque era uma busca solitária, porque as pessoas não estavam abertas a isso. A escola não queria saber disso. Eu ouvi de uma professora uma vez, de uma instituição na cidade particular, que ela falou comigo assim, eu quando questionei, ela falou comigo assim, eu tenho medo de tocar nesse assunto e colocar a criança num aquário, porque na nossa escola a criança que está lá, ela é filha do faxineiro, ela é filha do zelador, ela é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, num primeiro momento, eu até fiquei assim, gente, é um cuidado da parte dela. Eu tive esse pensamento. Aí, tempos depois, quando veio a pós na Federal do NEAB, que é de literatura afro-brasileira e africana, que eu fui estudando, percebendo outras vertentes, é que eu fui ver, perceber o seguinte, falei, gente, a responsabilidade é total dela, de não permitir que essa criança entre nesse aquário. Então, ela tem que fazer isso, ela tem que desmistificar. E a minha pós, eu ir para o NEAB, foi isso. Quando surgiu essa possibilidade, eu já fazia essa pesquisa sozinha. Mas, e aí era uma luta, porque o meu trabalho na Cadore, quando trabalhei em outras empresas, era sempre estar na escola, levando sugestões de literatura, vendendo obras de formação para o professor, atendendo a venda de demanda para a escola, e os meus diálogos com o professor. E aí, esse professor era sempre... Ângela, novembro, o que a gente vai adotar? Então, eu sempre trabalhei de uma forma e que isso não ficasse pensar a questão do racismo, pensar a questão da criança preta nesse universo da sociedade e da escola somente em novembro. Aí, quando eu conseguia convencer o professor, o trabalho saía lindo. Não por mim, pelo professor, porque o professor é assim, né? Você põe um livro na mão dele, quando você pensou uma coisa, ele pensou duas outras mais, e aquilo cresce assim, de um universo paralelo. E saía lindo. Mas se eu não persistisse com aquele trabalho, no ano seguinte, por ele não pensava voltar a esse trabalho. Aí eu comecei a ter comigo a inquietação de pensar que o problema era comigo, que eu não conseguia levar aquela necessidade de mudança para o professor. Porque, gente, sou eu que não estou sabendo fazer isso, sou eu que não estou sabendo. E aí veio a NEAB, com essa especialização na Federal, e eu falei, gente, eu tenho que ir. A primeira turma eu não consegui entrar, porque até então eu fiz o meu curso, fiquei 1 ano de estágio, depois disso eu optei por estar na educação, mas não em sala de aula, trabalhando com a escola e tudo, mas não em sala de aula. Então eu tive nota boa em prova, mas eu não tive pontuação, porque eu não tinha tempo de sala de aula. Aí, na mesma época, a Andréia, que era coordenadora da pós, professora Edmilson, que era coordenador, Robert também, que era da pós, eles falaram comigo, falaram assim, Ângela, será que você não tem como comprovar isso com as escolas, esse trabalho que você faz e tudo? Porque eu acho que é importante você estar aqui com a gente. Você vai trazer algumas trocas. Aqui, está lá, né? É fazer essa ponte. Então, eu falei, vamos lá, não me custa. Então, assim, na época, todas as escolas da cidade, a quem eu pedi, me deram excelentes cartas do trabalho que eu fazia e tudo, e foi. Eu prestei novo concurso, entrei, foi muito tranquilo, e as nossas discussões foram firmando. E aí, a partir daí, é que os autores começam a ser referência. O que eu tinha de gosto pessoal não era a minha única referência. Por exemplo, o meu autor predileto é Mia Couto. Mia Couto todo mundo conhece, porque ele está aí na crista da onda, né? E sempre esteve, pela sua genialidade, não é por nenhuma questão de marketing, não. Mas porque isso, é bom mesmo. Porque é bom mesmo. Mas não não vai muito além. Então, eu comecei os meus estudos e aí, daí começam as referências. Da gente poder conhecer Cidinha da Silva, Miriam Santos,
Chimamanda, quando, na época, eu lembro disso, que a Chimamanda hoje, todo mundo, Chimamanda, né? Mas Chimamanda já tinha o livro dela, que a Companhia das Letras, quem editou no Brasil, publicou no Brasil, que chama Meio Sol Amarelo. Um livro maravilhoso, maravilhoso, dela, que eu já tinha lido há muito tempo. E aí as pessoas conhecem Chimamanda a partir daquele vídeo que explode aí no YouTube, né? Que é o perigo de uma história única. Mas a Chimamanda já tinha uma larga história escrita anterior a isso. Tanto que hoje é que isso tornou-se um livro. Até então era realmente uma fala dela em função de uma experiência de vida. Aí a gente Cidinha da Silva, claro, Conceição Evaristo, né? A gente consegue pensar todas esses grandes autores que a gente tem enquanto referência, mas isso é uma coisa desde sempre. Cuti, claro, desde a década de 70. Não é que essas pessoas não existem, mas era um ostracismo, uma invisibilidade literária que existia em relação a eles. Ninguém pensava. Não tinha campo para isso. Entre eles, entre os seus fóruns ali, tinha a sua representatividade. Mas isso não despencava, isso não explodia para conhecimento público. Mas isso te abre para os títulos também. Sim. Né? Sim. E para as discussões, para os debates. Sim. Isso possibilita você a questionar. Onde estão essas pessoas? Onde estão esses grandes autores que são alicerces da literatura brasileira? Por que eles não estão aqui Por que eles não estão aqui nesse viés? E aí é onde eu foco muito de trazer fortemente a presença tanto na literatura infantil quanto na literatura adulta. E eu tive um grande problema, porque o meu viés e o meu xodó sempre foi a literatura infantil. Né? É onde eu cuido, busco, e não só, claro, com uma força e um olhar muito mais cuidadoso para a literatura africana e afro-brasileira, claro. Mas eu sempre procurei a literatura diversa, eu sempre procurei a literatura cigana, eu sempre procurei uma literatura indígena. Sempre isso esteve chegando, porque eu gosto do bom texto. O pessoal fala, procura lá na Ângela, pede a Ângela acha. Sabe? É isso. Então, sempre foi esse olhar, eu sempre tive isso, sim. Então, quando veio a Lei 10.639 e a gente vai tendo forças para poder lutar a literatura, eu fui me apoderando cada vez mais. Mas, ainda assim, há para eu levar essa discussão para dentro da academia, foi uma loucura. Porque, assim, eu sentia que era quase um olhar assim, piedoso. A pessoa fez essa pós aqui para poder chegar aqui e quer falar sobre literatura infantil. E eu não tinha quem me orientasse. Porque o curioso, olha isso, a questão da nossa representatividade. Eu fiz essa pós do NEAB, dentro da Universidade Federal. Mas eu não tive a não ser o professor Edmilson, eu não tive professores negros. Dentro de uma especialização específica. De uma especialização específica. Então, isso eu penso como perda, sim, mas, ao mesmo tempo, gerava na turma questionamentos muito válidos. Porque, por incrível que pareça, a nossa pós ela era muito... Nós tínhamos, como a Zélia fala, né, que números são importantes, e a gente peca por não pensar isso. Mas a gente não tinha um número de representatividade, de falar assim, era 100% da turma preta. Não. A turma, a especialização era aberta. O professor que passasse pelo crivo da seleção estaria lá. Então, nós tivemos desde professor de educação física, professor de primeiro fundamental 1. Então, nós tivemos de tudo. Mas os professores, outro grande retrocesso que nós temos, né? Nós ainda não temos professores negros com força representativa, isso é o que a gente colhe desse longo tempo de processo de escravidão, de professores pretos nas escolas. Quando a gente tem um número, né, uma parcela aí, ela é significativa, ok. Mas essas pessoas se entendem e se assumem enquanto pretas?
Eu que conversava um pouco com a professora Zélia, né? Que ser negro é diferente de tornar-se negro, Isso. né? Neuza Santos diz isso muitíssimo bem no livro dela, Tornar-se Negro, que as pessoas precisam ler. E a gente dizia até da porcentagem, né? Do número de professoras que estão na pós-graduação e que são pessoas pretas e que são menos de 5%. Né? Então, até para você ter a representatividade, mas você também formar, né? Que é o lugar da universidade. Porque você precisa estar ali e ser referência para aquela criança. Se você está meramente ali no papel de professora, e nesse momento, quando você é uma mulher ou um homem preto, na sala de aula, e não toma essa postura de entender, eu sou um homem preto, eu sou uma mulher preta e eu sou professor, e sou professora, não é representativo para essa criança. Essa criança não consegue se ver representada ali. Porque quando esse professor e essa professora não têm essa dimensão, ela não traz para o menino e nem busca esse menino para esse seu lugar de protagonista. E muitas vezes trabalha com a noção de mérito, né? Ele conseguiu, né? Ele fica endeusado, ele fica quando é um direito, né? Exatamente. Né? Então, assim, é tudo muito difícil a gente pensar, e tudo, não tem jeito, assim. Nós, pretos, e essa sociedade, ela é permeada pelo racismo o tempo inteiro. Bom, tu traz aí a Neuza Santos, né? A gente conversou aqui também sobre a Neuza Santos e dizendo dessa perspectiva, né? E ela vai ver essa questão, né, dessa democracia racial, né? E quando, Ângela, quando você se descobriu, né, negra? Eu não acho que é um momento em que a gente se descobre negra. Não é isso. É isso que Neuza Santos traz. Porque não nos é dado o direito de não saber que você é preto. O racismo não te permite. Você sabe que você é preto o tempo inteiro. Porque todos os dias... A gente não tem um minuto de paz. A gente não tem um dia de paz. Eu tenho uma amiga, você também conhece, a Giovana Castro, que ela fala o tempo inteiro assim. Ela fala comigo assim, nega, eu queria um dia de branco. Um dia. Para poder ter um dia de paz. Porque todo dia tem uma treta, não tem jeito. E é isso. Mas o que eu acho que é o momento? O grande mote que eu percebo é quando nós nos apropriamos de um orgulho e de uma aceitação e de uma identidade forte e definida. Eu sou preta, eu sou uma mulher preta. Nessa sociedade hostil. Porque eu tenho orgulho da minha cor, eu vou ter orgulho do meu cabelo, eu vou ter orgulho do meu nariz, porque são os traços, né, são os fenótipos negroides que nos identificam. E que é ali a grande... O lugar da discriminação. O lugar da discriminação, o lugar da dor. E é isso que a gente quer, muitas vezes as pessoas querem visibilizar, porque não é fácil sofrer racismo. As pessoas falam assim, enfrentar, é fácil. Não é. É doído. Então, eu acho assim, quando me percebi negra, não. É quando, lá na infância, eu tive orgulho de ser uma criança preta. E foi a duras penas, porque a minha mãe, ela era uma mulher branca, de pele branca, mas ela tinha todos os filhos, dentro de um colorismo, mas todos os filhos de coloração preta. Então, e sem estudo, sem formação. Então, o que ela nos dizia? Eram umas coisas, umas máximas que eu percebo da minha mãe, que eu vejo claramente hoje, que ela estava nos fortalecendo. Ela dizia para a gente o seguinte, não mexa com ninguém. Não mexa com ninguém. Mas se chegar chorando em casa, vai apanhar. Porque eu não criei filho para branco bater. Eu ouvia isso. Então, ela
tudo, você tem que ser 2 vezes melhor do que fulano. E a gente vai carregando tudo isso. Isso é uma carga muito pesada para uma criança carregar. Mas não é uma crítica, porque é como os nossos pais tinham para nos proteger. Porque a fala, o olhar, que hoje a gente chegou a um momento de uma barbárie que você vai lá e agride o outro pela cor de pele. Você vai matar o outro porque não gostei da cor de pele dele. E nós estamos nesse momento. Mas lá na minha infância poderia não existir essa agressão verbal pela cor, mas éramos marginalizados pela cor em todos os outros segmentos. Então, hoje é uma referência minha, assim, uma pessoa que eu tenho gostado muito, assim, eu acho que nos define, que nos acalenta, que é a Bell Hooks, né? Essa escritora norte-americana, que diz para nós o seguinte, que é possível o alto amor. Educar as nossas crianças pretas pelo alto amor. Nós não tivemos isso na infância. Então, hoje é possível. Mas aí a gente precisa saber o seguinte, é viável, é midiático divulgar a Bell Hooks com esse olhar do alto amor? Não é. Não é comercial. Quem é leitor... Sim. E busca, dentro dos métiers. E está lendo realmente, não lê só o que é indicado na mídia agora. Ai, todo mundo está lendo o mesmo livro. Todo mundo está lendo as mesmas referências. Vamos ler Angela Davis. Aí todo mundo lê Angela Davis. Lê de Djamila. Vamos ler de Djamila. Vamos ler. Todas na sua importância. Sim, com certeza. Em lugares de Né? visibilidade. Então, quando você lê realmente as obras da Bell Hooks, e inclusive esse Alto Amor, né, agora tornou-se um livro, mas até então eram artigos, né? Que ela fazia essa discussão, esse olhar e apanhado isso nas pesquisas dela, da gente poder educar a criança através do amor, e dessa autoestima positiva, dessa valorização da nossa carga ancestral, e as meninas entenderem por que o nosso cabelo é crespo e cacheado, você tem aí toda uma variação do cabelo, por que do nosso nariz, por que em determinado, até mesmo né, a formação e passando craniana, tudo pelo conhecimento. Tudo, né? Pelo conhecimento. E aí, quando você possibilita esse conhecimento, você muda, você transforma. O olhar se transforma a pessoa e consegue conduzir uma criação mais aprazível, menos dolorosa para essa criança. Então, ela tem orgulho de ser negra. Ela não vai precisar desse start de dizer assim, tornei-me negra. Que a Neuza Santos fique obsoleta, por favor. Né? Como diz o... Sabe? É isso. Então, assim, essa caminhada, ela não é fácil, mas ela é necessária. Então, assim, nós hoje, assim, quando eu terminei depois de 2 anos, quase 3 anos dentro da Federal, nessas discussões todas, onde eu te falei que quando chegava um branco para poder falar de algumas questões, que ele tinha o conhecimento teórico. Importante? De suma importância. Mas a vivência, ele não sabe o que é. Aí, por que as pessoas... Da onde vem a fala do que o preto tem mimimi? Da onde surge? Ele surge no olhar do branco. Você não vê um preto falando, fulano, você está com mimimi. Não sobre isso. Por quê? Porque só nós entendemos o que é um olhar quando você chega em determinado estabelecimento. Eu sou uma pessoa, para quem convive comigo, sabe, porque eu sou uma mulher de jeans e tênis. Então, quando as pessoas até me veem arrumada e tudo, as pessoas falam, é porque, gente, eu rodo a escola o tempo inteiro, eu trabalho o dia inteiro de pé, então eu não estou ali preocupada de estar com salto maquiado, não é isso. E realmente também não é uma coisa assim que me move, não. Mas, quando você... Então, eu estou sempre cheia de sacola, bolsas, porque eu estou sempre com um livro ali, porque eu vou para uma escola, eu vou entregar alguma coisa, eu estava na outra escola, eu vou ficar com esse não, me devolve aquele, então eu estou sempre cheia de sacolas.
Então, quando eu entro nos estabelecimentos, eu não esqueço, assim, foi muito... E eu sempre cheia de sacola, assim, um belo dia, tinha uma amiga que ia fazer aniversário e nós havíamos combinado. E eu sou uma pessoa que adora ouro, adoro. Adoro. E aí, quando eu falei assim, vai presentear, vamos para o de tal. Aí eu falei assim, gente, vamos fazer isso, vamos mandar flores, mandar café da manhã. Eu falei, gente, vamos passar ali na joalheria, vamos lá, comprar um negócio de ouro. Vamos mandar um ourozinho. Eu sempre fui essa. Aí, tá. Então, você pode passar e olhar? Ok. Eu não esqueço disso. Eu estava descendo, tinha terminado um trabalho numa escola, parei aqui no ponto do Parque Alfred, desci o calçadão. Quando eu entrei na loja, cheia de sacola, uma mulher preta cheia de sacola, jeans, tênis. A vendedora olhou. E elas, né, as moças de joalheria, elas estão sempre arrumadinhas, né? Todas caracterizadinhas, todas elegantes, assim. Ela me olhou de cima a baixo. Era a vez dela do atendimento. Porque tem isso, né? Tem, vai rodando. E a gente já vai ficando safo dessas coisas, a gente vai percebendo essas pequenas nuances das coisas. E quando eu entrei na coisa, ela olhou assim, virou para mim e falou assim, pode atender. Ela passou a vez. Passou a vez, porque ela olhou para mim e ela falou assim, não tem poder de compra. Porque é assim, eles olham para a gente e nos dizem se a gente pode estar naquele espaço, se você tem condições de frequentar aquele espaço, se você tem condições de pagar por aquilo. Eles já julgam pelo simples fato de a gente ser preto. A forma de se vestir, claro, é um conjunto que eles colocam tudo ali. Mas o primeiro olhar é porque você é preto. E o olhar te diz isso. Ela foi agressiva comigo? Não. Ela me agrediu em outro espaço, né? Em outro lugar. Mas ela não chegou ali e falou assim, não vou te atender, uma preta que não vai... Não é isso. Foi o olhar que ela deu. Ok. Aí eu cheguei, fui olhar, pedi para olhar, a filha do dono, eu olho para a menina na rua, ela não sabe de mim, claro. Eu olho para ela na rua, assim, ela marcou, eu sei que é ela, a menina que estava lá no dia. Ela é muito branquinha, assim, ela ficou muito vermelha, porque ela também percebeu esse movimento dessa moça com outros vendedores ali perto do balcão. Aí ela chegou e falou assim, posso te ajudar? Que não sei o quê. Eu falei, posso sim, por favor. Aí eu falei, olha, então tá, eu vou ficar com este aqui. Paguei. Aí eu cheguei no caixa, ela me perguntou, de que forma que você vai pagar? No dinheiro. Aí, Ana, eu não sou fácil. Eu sou a nega atrevida, eu sou a preta atrevida. Eu peguei o embrulho, paguei. Fiz questão de chegar para a moça e falar assim, você trabalha por comissão, né? Aí ela olhou assim, sim, trabalhamos. Eu falei assim, pois é, você acabou de perder a sua comissão. Ela sabe, ela perdeu a cor, porque ela sabe o que eu estava dizendo para ela. Ela sabe que resposta que eu dei. Mas o que me possibilitou essa postura? Conhecimento. Sim. Então, muitas dessas meninas e outras mulheres pretas, por estar sempre à margem do conhecimento, não tem um enfrentamento. Não tem um enfrentamento. Tem a dor. Eu tive a dor? Claro que tive. Não é porque você consegue enfrentar e você consegue sair dessas situações que o racismo não te ataca, que o racismo não vai te doer. Ele dói. Mas é a forma que você está instrumentalizado para lidar com ele. Tu trouxe muito também, Ângela, essa questão da infância, né? Você está aí rememorando várias coisas. Sim. Várias coisas. Mas na infância, né? A gente também, eu até conversava com a Jeane falando isso, a gente sabe, né? Sim. A gente sabe. Mas você tem na memória, assim, algum evento de infância, né? Que essa questão de ser negra, né? Estava evidente. E que tenha sido positivo, que tenha sido negativo, né? Como você rememora isso? Não tive nenhum... Era uma constante de uma inconformidade tão grande
Porque é isso. Você morar em uma comunidade, e as comunidades periféricas, a gente tem aí um mapeamento delas, elas são majoritariamente pretas. As pessoas são pretas que ali moram. Então, você traz aquilo que eu estava falando com a professora Zélia. A gente tem muitas minorias para poder levantar. Preto, pobre e morador, né? Da periferia de comunidade, morador de favela. Então, você está sempre num bolo único. Você não sai daquele espaço e se descola daquilo. Quando você sai com roupa de domingo para ir a qualquer festividade, qualquer evento, qualquer coisa, você sempre será apontada como a menina do morro, a preta do morro. Aí você é aceita? Não. Então, quando você carrega tudo isso, e a gente, quando a gente vê, a nossa vida sempre foi, da minha família inteira, eu, meus irmãos, tanto assim que meus irmãos saíram muito cedo de casa. A função dessa minha mãe nos criou sozinha, ela é a mulher que era pai e mãe. Então, a gente, quando está nessa caminhada, não existe um único episódio, pelo menos na minha história, em que eu tivesse assim, era constante. A gente carregava aquele estigma. Então, assim, a gente não era convidado para tudo. Privado, nunca nada. Aí, quando tinha... Minha mãe não nos permitia muito. Até eu acho que é para essa situação de nossa proteção mesmo, assim, sabe? Ela não nos permitia. Se tivesse uma festinha de quermesse no bairro, quando a minha mãe nos levava, ou permitia que uma pessoa, assim, é fulano de tal, que ela tem confiança, que vai levar os filhos, que criava mais ou menos próximo da forma que ela nos criava, que aí ela permitia que a gente fosse junto. E minha mãe não precisava dizer nada, não, gente. Não tinha esse negócio de você ficar falando só fulano. Não. A gente já sabia como tinha que ser o comportamento. Então, isso as outras mães ainda falavam, dona Manuelina, é tão bom levar as filhas da senhora. As filhas da senhora não trabalham, não. Nada. Claro que não. Nós sabíamos a mãe que nós tínhamos. Né? Mas, então, quando a gente ia para esses espaços, lá também, você... aí é muito louco isso. Você pensa o seguinte, é uma festa de bairro, de uma cidade do interior, aquela coisa toda, e tem todo mundo no espaço público, é tudo no pé de igualdade. Não é. Ali você ainda estará com os seus. Se os seus não estiverem ali, você está sozinha na multidão. Então, não existe esse... qual foi o momento em que alguém virou e disse isso? Dos nomes pejorativos, todos. Mas sempre tem uma que dói, ou uma que acalanta, né? Acho que toda criança já sentiu dor ao ouvir dizer isso assim, seu macaco. Essa é a pior. Essa é a pior delas. A pior delas, assim. Mas todos... E aí, as outras coisas, porque ela não é, por exemplo assim, você não lembra nem da primeira vez, onde eu te digo da constância. Você não lembra assim, a primeira vez que você foi chamado, eu pelo menos não lembro. Mas que durante a minha infância, várias vezes, o tempo inteiro, a gente é chamado. Aí o seu cabelo é o famoso cabelo de bombril. Na sua casa, você não precisa comprar bombril, não, vocês têm o cabelo. Então, é assim, o tempo inteiro. E a criança é cruel, né? Na sua inocência, outro dia eu ouvi isso, uma frase assim, que na inocência a criança é cruel. Ela põe para fora, ela diz, ela não tem filtro. Mas ela repete, né? Exatamente. Ela Por reproduz. quê? Ela reproduz aquilo que é o meio. A criança não tira isso de trás da orelha. Ela vivenciou isso.
Isso é comum à casa, é comum ao universo que ela vive. Então, se é assim esse universo, aonde nós nos enquadramos? Então, você não tem nem aquela coisa assim, vamos, como é que... E olha que coisa louca. E a gente, quando olha para trás, assim, a gente, depois de muita caminhada, muito estudo, muitas vivências que a gente vai tendo, a gente vai olhando para trás e vai percebendo como é que isso está permeado, é inerente às pessoas. O racismo ele é estrutural. Hoje você dá o nome de racismo estrutural, né? Mas essa percepção, essa condição, não é nem percepção, a condição, ela é desde sempre. Porque quando você vê os filhos, por exemplo, das relações de amizade que a gente tinha, era sempre uma relação de condescendência. Minha filha loira, minha filha branquinha, que tem uma amiguinha preta. Não era o quanto eu era positiva para a sua filha, para a filha de alguém. Era uma concessão, né? Era uma concessão, era uma bondade você trazer uma criança preta para sua casa, para conviver com seu filho, com sua filha. E até hoje a gente tem quando as pessoas remetem, essas pessoas brancas, quando fazem essa referência de sua infância, não sou racista, não. Eu tinha um amigo pretinho, que ele era até azul, vivia dentro da minha casa. E esse era o comportamento dessa mesma pessoa que fala isso hoje, lá na sua infância. O olhar era assim. Ele não era um amigo valoroso. Olha, esse é amigo mesmo, tá junto. Vamos pular ali, vamos, para onde? Depois, o que vai dar lá embaixo? Pula junto, depois pergunta. Não, por mais que seja. Não é. As pessoas não têm essa preocupação. É complexo demais, né? É o negócio assim, demais. a gente conversar, gente, dá anos. Dá, Ângela. Então, vamos puxar aqui, que nós vamos embora aqui, né? Você tem também algumas ações, né? Você tem o projeto o Mutum, né? E vários outros, né? E aí eu queria saber um pouco de você, né? Como que você faz, né? Você está nesse lugar de mulher preta atrás do balcão da livraria, que eu acho assim, maravilhoso, né? A gente chegar e encontrar você lá, né? Com todo esse conhecimento, né? Mas como que você, né? Desse lugar, então, traz esse empoderamento para as outras mulheres, para as meninas, né? Para as crianças negras, né? E como que você utiliza isso para um empoderamento, né? E eu coloco sempre assim, não só das pessoas pretas, mas como que isso também traz um conhecimento para as pessoas brancas, né? Então, me fala um pouquinho aí dos seus feitos, das suas ações. Gozados que quando eu comecei a Cadore, veio uma trajetória aí, desde a sua fundação. Aí veio o auge da pandemia, que todo mundo teve que se ressignificar. Então, a Cadore sai de um espaço central, e nós estamos hoje num bairro, uma casa, e como que as coisas chegam no lugar que elas precisam, né? Para eu estar aqui hoje, você sabe, assim, que estar sem máscara aqui hoje, assim, você não sabe como é que eu trabalhei em casa. Né? A pandemia, o Covid foi doído para mim, para minha família. Nós perdemos 2 irmãos, estou com uma terceira irmã que ainda estamos lutando aí, né, com as sequelas do Covid. E aí nós estamos naquele período que foi necessário pensar o que vai fazer da vida. Depois de uma luta assim que já tinha ido, já não tinha mais fôlego para nada, assim, porque era um aluguel absurdamente caro, que minha loja era central aqui no coração da cidade, um aluguel absurdamente caro, por um período que não caía, às vezes, não tinha caído 50 centavos na conta.
Aí as pessoas falam, vamos para a internet, vamos fazer isso, vamos ver no Instagram, não sei o quê. Então, assim, quem está fora do comércio tem essas ideias. E, de repente, pelo tipo de material que tem, que foi possível, e pensar que, de repente, o virtual ia suprir magicamente, de uma hora para outra, tudo que era possível. Acho que das pessoas que conseguiram estavam começando nessa onda, mas assim, a sua grande maioria é porque já tinha uma estrutura já montada, né? Então, foi muito louco. Aí eu fui pensar, assim, eu ficava aí vendo aquela coisa, vai abrir, vai reabrir, não vai abrir, não vai. E aí, novamente, eu conversando com a Giovana, eu falei com ela, nega, eu acho que eu não volto para a Cadore física. Eu estou com medo. E aí, a minha irmã, uma outra irmã que esteve junto, que era a Lucinha, né, que sempre comigo, a Lucinha diabética. E aí, nesse momento, eu estava à frente da Cadore sozinha, porque o meu medo era de infectá-la, ela, porque nós não tínhamos vacina, era uma loucura muito doida. Eu lembro que eu saía de casa assim, sozinha e andava no meio da rua, aquelas cenas de The Walking Dead, né? Com a mochilinha nas costas, assim, eu andava no meio da rua, com medo, fora de possibilidade de encontrar pessoas. E fui colocando a livraria dentro da minha casa. E aí depois eu falei com ela, nega, eu acho que eu não volto, eu estou com muito medo, não tem como, e até porque eu sei que não vai voltar, e realmente não adianta pensar assim, olha, voltou, reabriu. Mentira. Reabriu o comércio, mas o movimento não retornou. O seu comércio, a sua vida, né? A gente ficou ainda, acho que 1 ano e tanto depois das escolas paradas, e aí o meu foco era... Eu percebia que era essencialmente escolar, por essa dedicação e por essa escolha também, né? Apesar de estar de portas abertas, você atende o público diverso, mas assim, fortemente mesmo era a escola. E aí eu falei com ela assim, olha, nega, eu acho que quero para um espaço de casa, porque eu acho que eu não estou atendendo como é o meu propósito, como é o que eu quero fazer, porque o curioso era, todas as ações de fora pelas quais assim, eu fui convidada, a Cadore sempre esteve presente. Então, por exemplo, de 2 exemplos fortes, Denigra e Encrespa. São os 2 movimentos, né, os coletivos da cidade. Quando eu chegava nesses eventos, Denigra, desde a sua primeira edição, o Encrespa, eu acho que eu fui depois da 4ª, 5ª edição, eu comecei com eles, e todas as edições depois eu estive junto. Quando as pessoas chegavam lá, eu chegava com o meu material, as pessoas falavam assim, nossa, que coisa maravilhosa. Não sabia que você tinha isso, uma livraria assim na cidade. E a livraria já com anos, participando de ações, faz propaganda, e as pessoas ainda dizendo, mas quando eu digo, quais pessoas? A população preta. Não sabia da existência da Cadore. Aí chegava lá, e isso me incomodava. Eu falei, gente, como é que pode? Eu, uma mulher preta, trabalho a causa com tanto compromisso, com tanta verdade. E por que eu não consigo atender esse público? Tem uma coisa errada. Aí, quando chegava lá, o evento era sucesso, eu vendia, beleza. Todo mundo distribuía cartões, todo mundo não sei o quê. E essas pessoas não voltavam. Aí você vai dizer, as pessoas não leem? Claro que lê, gente, pelo amor de Deus. A população preta consome muito. Oh. Consumimos, né, Ana? Bastante. Consumimos bastante livro, gostamos de coisas boas, trabalhamos, então temos poder aquisitivo. E aí, tanto que aí a publicidade descobriu isso aí agora, né? É um bote. Né? É o meu amigo, o Júlio Emílio Brás, que é um escritor, que ele fala, minha preta. São os bons compradores. Chapa branca, ele fala assim. Isso aí tudo chapa branca, que ele costuma dizer. Que é essa coisa que é encomendada, né? E aí eu falei, gente, Giovana, aí eu conversando isso com a Giovana, eu falei, Giovana, eu sei que tem um nicho que eu posso trabalhar, eu posso dar outro olhar para a Cadore. Agora é saber quem eu trago para a Cadore. Das ações que eu vou colocar dentro da Cadore. E se eu for para uma casa, para um espaço, eu sei que eu vou poder fazer isso, coisas que eu não conseguia fazer.
cursos, ofereço cursos de formação, oficinas, tarde de contação de histórias, que é meu xodó. Aí, eu conversando tudo isso, assim, e a Giovana é muito direta. Aí ela falou comigo assim, nega, vamos falar a verdade? Aquele espaço é muito excludente. Aí eu parei para poder pensar. O Central, né? O Central. A minha loja era numa galeria ali na Brás Bernardino, daquela que leva a Espírito Santo. Quando a Giovana me falou isso, eu tive aquele baque assim. Eu falei, gente, como assim? Aí não é que eu parei para poder pensar? E aquela galeria, ela tem um nome. Ninguém sabia que aquilo ali era o Pátio Central. A referência para as pessoas entenderem aquele endereço era a Galeria Branca. E aí eu também fui perceber que desde sempre, quando eu dava a referência da livraria, as pessoas falavam isso comigo, eu falava assim, não é Branca não, eu estou lá. Aí as pessoas, beleza, cada hora está lá, claro, não sei o quê, sabe? Então, aí ficava nessa coisa do trocadilho e tudo. Mas eu não percebia o peso que isso era. Depois, lá na frente, quando a Giovana me jogou isso de cara, assim, que eu falei, gente, não é que é mesmo? As pessoas, e é isso que eu falo, o olhar, Ana, ele é tão poderoso e ele é tão visceral, que muitas pessoas não conseguem ocupar a nossa população preta não consegue ocupar determinados espaços. Porque o olhar diz para elas, aqui não é o seu lugar. Então, tu estava lá, mas para chegar lá... Ela tinha que passar por um mar branco. Que quando, alguns outros aconteceu um episódio assim, que me levou a fechar mesmo o espaço ali, porque eu acabei voltando, eu voltei por um tempo, fiquei alguns meses, e aí que eu resolvi mudar. E que foi um grande ponto, foi uma ação que eu falei assim, gente, eu cheguei para perto de uma lojista e falei assim, olha, fulano, eu estou indo embora mesmo. Ela falou, não é possível, era tão maravilhoso te ter aqui, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei com ela assim, olha, e eu estou saindo hoje desse grupo da galeria, porque aconteceu isso, isso e isso. Ela falou comigo, não estou acreditando. Por quê? Porque as pessoas não acreditam, elas leem, mas aquilo não é representativo para elas. Um rapaz chegou no grupo, uma moça falando assim, olha, tive aqui ontem um rapaz que quase assaltou minha loja, que não sei o quê, ele é assim, assim, assado. As minhas funcionárias ficaram presas dentro da loja até ele sair, que não sei o quê, a gente tem que tomar cuidado na hora de fechar. Tá. Aí começa, né? Mas quem que é? Fala como é que é, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela tinha dado a descrição da pessoa. Claro, um preto. Um branco na porta da loja dela poderia assaltar com 38 e ela não. Mas um preto parado ali, né? Com certeza o objetivo dele era assaltar a loja dela. Então ela deu a descrição dele. Aí o outro falou assim, eu vou olhar aqui. Na câmera. Aí, Ana, veio a imagem, colocaram a imagem do rapaz. Completamente diferente da descrição inicial que a moça deu. Ela disse, é ele. Então, você é cara de polícia, não é? Se você leva um negócio desse adiante. Aí eu virei e falei, olha, não dá aqui, entendi que realmente não tem como ficar. E aí a Cadora está agora nesse espaço, em que aí eu recebo essas pessoas para poder trazer o que eu quero. Por exemplo, a gente está com a oficina de samba de roda, tem o Muntu, que está lá, né, para poder constituído, que é um clube de leituras, para a gente discutir e ler, essencialmente, autoras femininas, né, autoras femininas, pretas, da nossa literatura, ou literatura internacional, né, estrangeira, não tem coisa, a gente quer, compromisso é o bom texto. E o mais interessante que eu senti do Muntu, o Muntu é essencialmente preto, porque a Cadora é preta. Aí nós temos a Jéssica, que é mediadora, nós temos a Flávia Nascimento,
a Rita, que sempre esteve comigo na Cadore, a Lucinha, minha irmã, e eu. Então, assim, nós temos... E tem a Isabel, que é a professora, inclusive está na Secretaria de Educação. São 6 pessoas de um universo de 20 mulheres. Todas as outras, professoras, tem um professor maravilhoso, que é o Ícaro, brancas, que estamos discutindo essa temática. Então, a gente vai discutir as dores da população preta, da mulher preta, e a literatura, e a boa literatura constituída por essas autoras. E o mais louco de tudo é que muitas pessoas não entenderam isso. De achar, de pensar o seguinte, não, por que se você não vai trabalhar só com mulheres pretas na leitura? Eu falei, não, porque essas professoras, eu achei que isso foi muito fantástico. Porque essas professoras brancas estão aonde? Em escolas particulares de Juiz de Fora, grandes escolas. E quando você trabalha o olhar dessa profissional, você tem possibilidade de mudança. Porque ainda quem ocupa o espaço de poder e pensa nossas políticas públicas é o branco. E o branco moldado por quem? Então, essa é uma das ações. E aí a Cadore não tem juízo, né? Que é constituído nessa pessoa, não tem juízo. Assim, tem pouca coisa para poder fazer. Participei desse edital maravilhoso, que foi o Quilombagens. Nós ganhamos o edital. E aí eu pensei, vamos levar a literatura, porque você me perguntou de que forma que é o empoderamento, que eu penso o empoderamento. Eu não consigo pensar esse empoderamento que não passa pela literatura. Ele passa, ele todo entremeado. A literatura dá conta. A literatura infantil, para mim, então, é a primeiríssima porta. É ali que a criança sente o olho brilhar. É ali que a criança se vê. É ali aquele momento que a criança precisa desse jogo, né? Uhum. É ali que se dá. E aí, então, fui para o Belo Vale, para a comunidade do Belo Vale. E aí, quando chego no Belo Vale, é uma delícia estar lá. Mas é se desconstruir de uma série de certezas. Porque tudo que a gente entende enquanto direito, o que a gente sabe que é possível, quando você chega lá, e aonde o conhecimento não chega, a miséria faz um estrago. O racismo, ele mutila. Ele mutila. As pessoas, muitas vezes, assim, quando se fala assim, as pessoas não sabem quem é, eu sou fulano de tal, moradora da rua tal, da casa tal, mas não é isso. A construção de identidade deles perdeu-se ao longo do caminho. Porque ele não se dá conta. Ele é tão invisibilizado que você começar a buscar isso com eles é doído, Ana, porque eles muitas vezes eles já acreditam que não tem, que não são capazes. É louco, você pega isso e oferece inteiro nas mãos. Eu me desconstruí muito para eu... Tem um ano, faz um ano, né? Faz um ano que eu estou lá. Eu tive que me desconstruir de tanta coisa. Porque eu me coloquei... Porque, assim, a minha referência é aquela. Eu vivi numa comunidade muito violenta, né? Mas eu tive uma mãe que foi uma figura muito forte, muito central na minha vida. Essas crianças têm mãe? Tem. Não estou dizendo que essas crianças não têm mãe, né? Que as pessoas não têm uma coisa. Mas não foi permitida. A história de vida daquelas pessoas não permitiu que essas mães tivessem uma identidade forte, que puder, por sua vez, empodere seus filhos, nem preparar os seus filhos para a proteção do racismo, elas conseguiram. Coisa que a minha mãe fez,
Hoje eu entendo que a gente precisa conseguir instrumentalizar essas crianças, as nossas crianças pretas. Isso não se deu. Então, quando a gente viu uma oportunidade lá atrás, a gente agarrava com unhas e dentes. Ali, quando você oferece, eles não sabem o que fazer. Isso para mim foi muito louco. Foi muito louco para eu entender. E aí as pessoas, por que cada vez isso não muda? Porque não é a Ângela agora está fazendo esse trabalho e está vendo isso agora, vai fazer essa mudança. Não, sempre foi assim. Outras pessoas antes de mim, de repente começaram, não levaram adiante, até por ver essa curva. De ver isso, que esse é muito louco. Você vai falando, aí começa a estar no imaginário, porque isso é construído, de que aquelas pessoas não querem nada. Não é por aí. Eles querem, mas eles não sabem como. E aí que entra o coletivo, né? É isso aí. É a gente levar possibilidades. E é por levar possibilidades, assim, do universo, nós estamos naquela comunidade, tem quase 600 pessoas, né? Moradia, a gente tem lá quase 170 casas, e aí as constituições familiares são diversas. A gente atende, de repente, ali 10% muito fortemente, que estão com a gente, estão participando das oficinas, e aí é sempre aberto, aí sempre chega um novo que a gente chama, traz, mas a gente está plantando, a gente está preparando, tornando aquele terreno menos árido. E quando você traz isso, né, a gente tem discutido aqui no projeto sobre o Sankofa, né, essa coisa, né, da gente olhar o nosso passado e projetar o nosso futuro. Lá, né, você tem esse projeto já, né, mas o que você pensa? Você fala, a gente consegue atender 10%, né, mas o que você tem aí de projeto de futuro? O que você pensa, né, dentro dessas questões, desse enfrentamento do racismo, né, o que você projeta para o futuro? Então, não dá para poder falar, se depois dessa mudança que acontece, que a gente consegue ver ali, não tem como, Ana, falar assim, olha, eu vou encerrar ao final do edital, né? E, ok. Então, assim, entenda que isso também é uma responsabilidade sua. O seu edital não tem como findar, não. Oi? Né? Não finda, né? Você encerra ali, começou, agora vai, contas, né? Mas aí é essa caminhada que você precisa. A mesma coisa digo eu. Lá não tem como, assim, eu vou encerrar, eu tenho a prestação de contas, eu tenho que cumprir tudo dentro do seu cronograma. Ok. Mas eu não consigo, e é isso que eu tenho buscado, as parcerias que eu busquei e que eu consegui construir para aquele espaço, eu tenho pedido tanto e muitas pessoas me deram as mãos e tipo assim, olha, não vai parar, nós vamos seguir. Porque, às vezes, você quer fazer, e a gente tem uma necessidade muito ampla de tentar, eu vou aqui, eu vou ali, vou aqui, vou ali. Sempre que possível, estender a mão, que ótimo. Mas a gente precisa pegar uma causa. Nesse momento, assim, o que eu projeto é intensificar as ações ali. Porque você parar para poder pensar que é uma comunidade. Que quando eu cheguei lá, há muitos anos, tá? Não é o edital agora, eu cheguei lá muito antes do edital. A água que chegava naquela comunidade para abastecer 600 pessoas, entrava numa mangueira de plástico, uma bitola assim. Eu nem sei qual é a bitola disso aqui, isso aqui é uma mangueirinha de jardim que você joga água. Essa era a água que abastecia aquele condomínio. Era isso. É pensar que essa água que nós podemos tomar tão tranquilamente, muitas pessoas não tinham. Porque a água tinha que ficar armazenada nesses tambores de latão e tomava-se dessa água. Então, hoje, está maravilhoso? Não. Muitas pessoas continuam sem água nas suas casas, sem saneamento. É uma estrutura muito complicada. A questão de poder público ali tem muitas questões, muitas demandas. Mas hoje a gente já consegue perceber mudanças das pessoas quererem fazer coisas em prol da comunidade.
da sua própria comunidade. E como é que você pode virar as costas a isso? Não pode. Não tem como. Então, assim, aí a gente viu as ações. Nós estamos os 3 eixos, né, na coisa. A gente pensou. Estamos de roda, porque é uma questão, no meio da dor, você precisa da alegria. Precisa entender os nossos ritmos, precisa entender, a criança precisa até entender por que ela dança funk. Da onde veio o funk? Isso é importante. Vamos valorizar a cultura dela, é o funk que ela assiste, vamos entender o funk. A gente tem a contação de histórias, que isso, como sempre permeando, porque realmente é o meu xodó, é a questão da oralidade, a valorização, da buscar essa carga ancestral dessas mulheres, para mim era de primordial importância. E a gente tem a oficina de artesanato. Aí a gente sempre fazendo essa ponte, continente africano, Brasil, aonde a gente se encontra. E aí, muito interessante que a Fátima Franco, que é uma pessoa que abraçou comigo a causa também, de entender que quando ela começou o projeto, ela sempre fez questão de dizer o seguinte, de conseguir mostrar, olha, sabe o nosso lixo que nós estamos produzindo aqui? Nesse momento, ele está chegando lá na costa do continente africano. Então, assim, é a responsabilidade social também, né? Incutir neles. E então, nesses 3 eixos, quando a gente fica pensando assim, gente, está dando, está pegando, está indo, porque você tem uma necessidade, nós somos imbuídos, a nossa vontade é tanta, que você quer ver o resultado agora, o final do projeto, o que aconteceu, onde aconteceu a transformação. Aí nós tivemos uma festa agostina, que foi instituída lá pela Selmara, que fiquei muito frequentemente esteve presente lá. E eu fiquei pensando assim, gente, vai ter a festa agostina. Aí eles quiseram muito, vamos fazer pescaria. A gente quer pescaria, tem que ter pescaria na festa, a gente está discutindo o que a gente tem na festa, tá? Aí, em determinado momento, o que eu fiz? O nosso não tem nada a ver com o nosso projeto, mas eu estou junto ali. Passo, né? Então, eu estou aqui para ajudar. Como que nós vamos organizar essa nossa festa? O que vocês... Aí eu ficava dando sugestão, não sei o quê. Aí, em determinado momento, eu falei, tá, beleza, nós vamos ter pescaria. Ok, então estou vendo que sem pescaria a festa não acontece. Aí eu perguntei, de onde viram as prendas? Temos dinheiro? Porque eu tinha que suscitar essas questões para eles, porque lá a fome está imperando. Tem crianças que chegam para a gente querendo comida, não sabe, porque eles estão sem comer há 3 dias. Né? A família está sem comer há 3 dias. Nós temos isso, essa realidade, no bairro São Geraldo, a 20 minutos de carro do centro da cidade. Aí, de repente, levanta uma menina, que é a Mariana, que vai se apresentar lindamente no final do nosso projeto também, e diz o seguinte, nós vamos fazer nossas prendas. Essas coisas lindas que a Fátima ensina a fazer no artesanato. E aí a gente estava lá, grandes elucubrações, pensando, gente, elas vão fazer uma associação, vamos tentar, elas vão conseguir isso como meio para conseguir um dinheiro, porque a ideia é essa, elas fazerem, produzir, a gente tem, ensina, a Fátima ensina a manipulação do biscuit para elas, assim, sabe aquela bonequinho de cima do bolo? Pois é feito com base de biscuit, tá aqui a receita, pode ser feito caseiramente, que você pode vender, então a gente vai sempre jogando isso para eles entenderem enquanto possibilidade, a gente só abre portas, não está ali para ditar caminho. Mas é postar que tem dignidade, é direito. E aí a menina me vai e fala isso, acalmou. Aí toda aquela angústia acalmou. Ela consegue pensar dentro do que vocês estão levando, né? Que é isso, como resolver esses problemas, como ter esse... E aí resolveu o problema do lixo, que era gritante também. É isso, tudo, todo esse artesanato é feito com material descartável, reciclável. Ângela, eu queria muito, então, te agradecer, né, de você trazer aqui a sua voz, né, de você contar a sua experiência, a sua vivência, né, e de poder empoderar, né, outras pessoas com essas experiências, né, e deixar o espaço para você dizer, né, deixar uma mensagem, se você quiser, o que você quiser falar, deixar seus contatos, se você quiser, né. Me encontro na Livraria Cadore, todo mundo sabe, né, Instagram, Facebook, já sabem de mim por aí. Mas o meu olhar é esse, sabe, Ana? É entender que o Negra Somos é isso. É saber que a gente não pode levar com banalidade a ideia de que ninguém larga a mão de ninguém. É necessário acreditar e segurar mesmo.
E pensar que a gente precisa ter autoamor, é necessário viver o autoamor com as nossas crianças e com nós mesmos, que também não estamos, né? Nós não fomos criados dentro dessa filosofia do autoamor. As nossas crianças precisam, porque assim o nosso trabalho lá na frente, ele fica mais fácil. Ele não fica tão doído, tão árduo, quando a gente começar a marretar sempre da primeira vez, sempre poder ir lá e resgatar uma criança que está com a autoestima lá embaixo, o adulto com a autoestima lá embaixo, que isso acarreta uma série de outras questões. E assim, o meu sonho é isso, é as pessoas descobrirem Bell Hooks por conta do autoamor. Porque é o que nos vai instrumentalizar isso. Nós não temos... É aquela história, somos nós por nós mesmos, mas de que forma nós temos que olhar isso? Eu acho que chega um momento que a gente precisa caminhar para um olhar mais carinhoso para nós mesmos, né? Que nós não temos, nunca foi permitido, não nos dão esse direito. Então, a gente precisa saber que é direito sermos criados e criar nossas crianças, nossos adolescentes, olhar para nós mesmos com mais amor, com mais cuidado, com mais afeto. E é por aí. Eu agradeço, então, essa amorosidade que você teve para o nosso projeto com o Negra Somos, afirmando aqui com a gente. Negra Somos. Negra Somos. Negra. 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 Negra.